Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui hoje para mais uma conversa com vocês na live, né? Eu estou conectada pelo WhatsApp e se entrar alguém aí ao vivo e vocês quiserem, a gente pode estar fazendo uma conversa no Skype ou a gente pode também no WhatsApp. O WhatsApp dá para fazer conversa até 4 pessoas, tá? Então, de repente, se alguém se interessar aí, é só me chamar, a gente marca um horário para a gente conversar, tá bom? Estou à disposição. Mas agora vamos então fazer uma precezinha rápida só para nós começar o nosso bate-papo sobre o estudo de hoje. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedir a Ele a proteção para para todo o nosso globo terrestre, para todas as famílias, todas as pessoas que estão enfrentando esse problema do coronavírus ou outras doenças que nesse momento possam ser tocadas pela vibração e pelo pensamento positivo. Pedimos a Jesus que ampare e cuide de cada um de nós, participantes desse estudo, que possamos estar em conexão, que possamos estar com o pensamento elevado e possamos estar meditando, aprendendo, aproveitando esse momento que nós estamos mais recolhidos para manter a nossa mente no estudo, nas boas vibrações, nos pensamentos elevados, na saúde, na construção de um mundo melhor. Então, que a espiritualidade, os nossos anjos guardiões nos proporcionem as condições necessárias para nos mantermos nesta vibração. Que assim seja. Então, gente, queria comentar com vocês que eu fiz esse estudo de hoje, né, com a intenção de estar compartilhando um pouquinho. Hoje, na verdade, não é o nosso dia de aula, tá? Só para vocês saberem que hoje nós estamos aqui só para comentar algumas coisas que eu postei aí no grupo, algumas leituras complementares que estavam sugeridas no próprio corpo do livro, que eu mandei para vocês, os recortes, né? Então a intenção é só que a gente compartilhe alguma coisa a respeito daquilo ali. Um pouco eu já escrevi ali as minhas impressões, né, no grupo. Até vou copiar aqui o endereço dessa live aqui para vocês aí, só um pouquinho. Botei lá no grupo o endereço, se alguém estiver conectado e quiser entrar, entra ao vivo agora. Então, ali no grupo eu publiquei hoje para vocês as minhas conclusões ali daquele estudo, né? Eu vi que Kardec estava sendo bem mais educado com o cético, tendo mais paciência para explicar, assim, não estava tão, né? Tão incisivo como foi o diálogo dele anterior com aquele crítico, né? E ele, na verdade, ali, ele está fazendo até um elogio ao senhor Guizot, né, naquelas leituras ali que eu passei para vocês, naqueles recortes sobre o que era sobrenatural. Ali, Kardec estava analisando o artigo do senhor Guizot, mas o que me chamou a atenção, assim, ó, que ele publicou em dezembro de 1861 e colocou ali alguns comentários que ele achou pertinentes, que tinham fundamento, mas daí no número seguinte da Revista Espírita, ele foi lá e fez uma complementação explicando o que era sobrenatural, né? Então achei assim aquilo bem legal, por isso que eu compartilhei ali no grupo com vocês, porque é uma leitura complementar, não faz parte desse livro que a gente está estudando, mas como citava, eu recortei e falei. Não
não comentei e não vou comentar sobre a indicação ali da leitura do Livro dos Médiuns, do capítulo 2 do Livro dos Médiuns, porque eu acho que futuramente a gente pode estar estudando o Livro dos Médiuns, daí a gente vai voltar nesse assunto, então não vou ficar falando nisso hoje. Hoje, especificamente, eu vou falar aqui sobre a continuação ali da nossa leitura, né? Então, depois ali do sobrenatural, daquela parte ali do maravilhoso sobrenatural, que tem aquela indicação de leitura, outra parte que me chamou bastante atenção ali, no diálogo de Kardec com esse senhor, foi sobre a oposição da ciência, né? E aí ele pergunta a Kardec assim, né? Disseste que vos apoiais em fatos, mas é a opinião dos sábios, daqueles que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso, que se opõem a vós. Por que eles não deram a devida atenção ao fenômeno das mesas girantes? Se nisso houvessem notado alguma coisa séria, parece-me que que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão os faróis das nações? O dever deles não é espalhar a luz? Por que teriam deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? E Kardec, então, educadamente elogia, né, que o senhor traçou muito bem o dever dos sábios. É isso mesmo. E daí ele vai explicando ali, né, os fatos como ocorreram, que os espíritos passaram a se comunicar daquela forma e eles não perceberam, mas também não se deram ao trabalho de investigar, porque acharam que era tão sem fundamento que eles não quiseram buscar, né? Mas que são infalíveis, mesmo sendo sábios, eles não são infalíveis e eles podem não ter deixado passar um fato, né, sem ter investigado, mas que isso não diminui as suas sabedorias, né? E aí ele continua falando ali, explicando também que também ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Então, às vezes as pessoas estão tão focadas naquilo que elas trabalham, estudam, que elas não prestam atenção em outras coisas que possam estar ocorrendo naquele momento, né? Aí, lá no final da página 29, da minha edição aqui do meu livro, que é com essa capa aqui, ó, ele fala assim, ó: deixai passar esta geração, e com ela os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e vereis que se há de dar com o Espiritismo mesmo que se deu com tantas outras verdades, tão combatidas e que agora seria ridículo duvidar. Hoje chamam loucos aos crentes, amanhã será a vez dos que não crerem, exatamente como se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da Terra. Ou seja, né? Então, deixa passar essa geração. Ali, as pessoas estavam passando por um momento da humanidade onde estava se vivendo o iluminismo. Então, eram muitas coisas que estavam vindo à tona, estavam se descobrindo nas áreas da ciência, da química, da física, né? E aí os efeitos das comunicações espirituais começaram a eclodir também de uma maneira, né, sui generis, porque tudo isso corroborou com o mesmo momento, o momento de libertação, onde o povo estava saindo da Idade das Trevas, né, saindo da Idade Média, entrando numa fase onde tudo estava sendo descoberto. Então, havia muita informação também, né? Mais ou menos como esta fase que nós estamos vivendo agora. Agora,
nós estávamos num carrossel de informações, num carrossel de o mundo caminhando rapidamente, todo mundo falando assim, esse dia passou rápido, a hora passou rápido, e agora que nós demos uma desacelerada geral na correria insana da economia e dos países em geral, e que nós estamos meio de quarentena, uns trabalhando, outros não, mas a gente diminuiu o nosso ritmo consideravelmente, porque nós todos tínhamos uma agenda muito cheia, né, de atividades e coisas para fazer, e aí nós paramos de repente, né? Isso tudo nos proporcionou um recolhimento, e aí nós estamos percebendo coisas que antes a gente até sabia que tinha, sabiam que estavam acontecendo, mas a gente não estava percebendo, né? E outra parte que me chamou a atenção do comentário de Kardec aqui é que ele fala que no final da página 30, Kardec fala assim, ó: antes de inventar-se o microscópio, alguém suspeitava da existência desses milhares de animálculos que causam tantos estragos à economia, né? E aí nós nos remetemos a esse tempo de hoje. Como que nós podemos imaginar que apenas um vírus microscópico, que não se vê a olho nu, que tem uma velocidade imensa de se propagar no ar. Essa semana a gente andou vendo alguns vídeos aí, né, da propagação do vírus. Se uma pessoa espirra, a quantos metros o vírus do coronavírus pode chegar, porque ele não se destrói, não se desmancha no ambiente, né? Ele permanece no ambiente por muito tempo, então quanto tempo ele pode sobreviver? E aí nós vemos assim, um vírus, um ser minúsculo, parou a economia mundial. Muitas coisas vão ter que ser ressignificadas. A educação está sendo ressignificada. Os professores estão passando por capacitação para dar aula para os nossos filhos nas escolas, dessa mesma forma que nós estamos estudando aqui. Nós temos que nos adaptar a essas mudanças, porque então nós estamos assim, ó, aqui no Centro Espírita, muitos de nós tivemos que nos adaptar também. Eu até já tinha essa eu fiz história, eu fiz faculdade de história, eu fiz a minha pós-graduação em educação à distância. Fiz a pós-graduação em educação à distância para ministrar aulas à distância. Então, mas eu não exerço essa profissão, né? Eu fiz isso porque me deu vontade de fazer, porque é uma coisa que eu sempre gostei, curiosidade, enfim. E eu pensei assim, o dia que eu me aposentar, vai ser dessa forma que eu vou estudar e que eu quero continuar dando aula, né? Sem precisar estar me deslocando, mas é o que eu quero fazer, porque eu trabalho no Porto. Vocês sabem que eu sou concursada, né? E trabalho no Porto, embora o nosso Porto também está passando por situações bem difíceis aí, que nós não sabemos como é que vai ficar depois desse rolo todo na economia, né? Enquanto a economia estava indo bem, o Porto de Itajaí estava sendo visto como um porto meio que, né, descartável, porque o nosso porto é de rio, ele tem, né, alguns impedimentos que o colocam em desvantagem em relação a outros portos abertos ao mar, né? Mas agora, com a decisão de que os portos são essenciais, né, nós vemos a necessidade e a importância do nosso porto continuar existindo, né? Então, nós estamos aí trabalhando, lutando para nos mantermos, né, para nos mantermos no círculo. E
e Itajaí tem uma grande importância na economia brasileira e mundial. Então, nós temos que valorizar a nossa cidade, a nossa oportunidade. Voltando, né, que eu dei uma fugida do assunto, nós temos que nos capacitar para isso. E a Casa Espírita está nos dando essa oportunidade, ó, de nós treinarmos isso. Então, assim, ó, nós não estamos aqui fazendo aula para matar tempo ou para nos manter ocupados. Nós estamos num laboratório gigantesco, um laboratório previsto pela espiritualidade para nos adaptarmos. Essa vai ser a forma com que os nossos filhos vão estudar, com que os nossos netos vão estudar, e nós temos que nos adaptar. Aquelas pessoas que não quiseram se adaptar, não, eu não quero internet, eu não quero celular, eu não quero WhatsApp, é um direito, é uma escolha que elas têm, claro, né? Cada um tem suas limitações, mas estão ficando para trás no sentido de estar em contato com as pessoas, né? Eu vejo isso assim pela minha mãe, ela adora agora descobriu que o WhatsApp faz ligação para 4 pessoas, ela liga para as netas, ela fala com as 4 netas ao mesmo tempo, ela fala com as irmãs, ela fala com as sobrinhas, então a gente agora vai ter que nos adaptar a uma nova forma de convivência, uma nova forma de comunicação. Hoje nós entendemos a importância dessa comunicação ter sido permitida pela espiritualidade. E um dia nós vamos compreender também o porquê desse vírus ter vindo e por que ele tem tanto poder e por que foi permitido, né? Nós vamos entender tudo isso, mas não agora. Agora nos cabe fazer o que o ser humano sempre fez ao longo da sua história na humanidade, se adaptar, se reinventar, se colocar à disposição e manter a mente aberta, o coração aberto. Assim como Kardec, no tempo dele, teve a sensibilidade e a humildade de fazer. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito capaz na parte acadêmica, né? Ele era um acadêmico. Mas ele não se deixou levar pelos outros, ele foi atrás, ele investigou. E assim como os homens de ciência e de química, física, descobriram maravilhas através dos microscópios e através de novas medicações e de novas coisas, Kardec descobriu o mundo para nós sabermos que aqui não é o fim, que a vida continua. E que existe um mundo espiritual, um mundo verdadeiro, um mundo para onde todos nós seremos levados um dia. Seremos merecedores. Mundos melhores, mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos. E ele, inclusive, conseguiu entender a classificação nossa enquanto humanidade, nesse encadeamento, como nós estávamos colocados e até a classificação do nosso planeta, né? A espiritualidade veio e trouxe todas essas informações maravilhosas. Então, essa semana também eu estava conversando com meu marido aqui em casa e com uma outra pessoa, e que nós falávamos assim, como é bom a gente ter conhecimento da espiritualidade. Como é bom estar vivenciando isso nesse momento sem medo, sem pavor, sem pânico, sem aquele sentimento de tristeza que tudo vai acabar e daí?
E se a minha mãe morresse, meu pai morresse, minha filha morresse, meu marido morresse, se eu morrer, o que vai acontecer? Então, a gente já tem esse discernimento, a gente já tem essa compreensão que a vida vai continuar. A vida de quem ficar vai continuar, a vida de quem partir vai continuar. Nós estamos passando por um processo de depuração espiritual, um processo de depuração mental, mas nós vamos vencer tudo isso. Não temos pavor. É claro, sim, que nós devemos cuidar dos outros e se cuidar, né? Uma pessoa também me questionou essa semana porque eu estava de máscara, sendo que eu não estou doente. Eu não sei se eu não estou doente. Ninguém sabe se está doente ou não. Não fizemos testes. Não sabemos se estamos contaminados. E se estivermos contaminados, podemos carregar o vírus e espalhar o vírus para outras pessoas. Então, o uso da máscara é para que se temos o vírus, não o espalhemos, porque nós podemos ter o vírus e não desenvolver a doença. Então, nós temos que ter consciência dos nossos atos. Vamos voltar ao estudo. Tem mais coisa que eu quero comentar aqui. Então, aqui na página 32, ele fala aqui sobre falsas explicações dos fenômenos, né? E aí, ele pergunta a Kardec, é contra os fenômenos provocados que a crítica mais se opõe, deixando de lado toda a suposição do charlatanismo e admitindo a mais completa boa-fé, não se poderá pensar que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? E aí Kardec diz assim, ignoro se já conseguiram explicar claramente o mecanismo da alucinação, tal como a entendem. Ela não deixa de ser um efeito muito singular e digno de estudo. Por que, então, aqueles que por meio dela pretendem explicar os fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação de tais fenômenos? Há, além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate, quando se desloca à vontade num quarto sem que ninguém lhe toque, quando se destaca do solo e fica suspenso no espaço, sem ponto de apoio, enfim, quando se quebra ou cair, por certo, não resultará de uma alucinação. Por quê? As pessoas podem até dizer que estão vendo coisas, mas as coisas se moverem não é por intermédio de uma alucinação que elas acontecem, né? Isso falando dos efeitos físicos. E por aí vai, né? Kardec vai falando, ele vai perguntando e Kardec vai explicando, até notei que os diálogos aqui são mais longos de Kardec, né? Ele vai explicando com paciência, né? E aí ele vai dando o ênfase que ele quer, explicando certinho todas as perguntas desse senhor, com paciência, com tranquilidade, né? Aí também tem uma outra situação aqui na página 49, que ele pergunta assim, que ele diz assim, desde que a mediunidade não passa de um meio de se entrar em relação com as potências ocultas, parece-me que médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. E aí Kardec vai explicando com muita tranquilidade, né? E ele diz, em todos os tempos houve médiuns naturais inconscientes, que pelos simples fatos de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgo. A ignorância exagerou seu poder e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação de que foram objeto. Ora, basta compararmos o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns para conhecermos a diferença. Mas a maioria dos críticos não sequer se dá esse trabalho.
Longe de ressuscitar a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a de seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas e artimanhas, amuletos e talismãs, ao reduzir os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais, né? Então, tudo para tudo existe uma explicação, para tudo existe um, um sentido, né? É pelo menos o que ele tenta explicar. E ele explica com uma paciência, uma tranquilidade muito grande. Outra situação aqui que eu achei bem interessante e vale a pena comentar, deixa eu ver que eu dobrei aqui a página. Então, aqui, que ele diz assim, sobre o esquecimento do passado. Então, o cético diz assim, não consigo explicar a mim mesmo como o homem pode aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores se não se lembra delas, visto como desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. E aí, Kardec, com calma, diz assim, de pergunta em pergunta, o senhor está me levando a fazer um curso completo de espiritismo. Mas no final, né, ele vai e explica bem certinho ali tudo, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito entendível, assim, a gente percebe assim a paciência, o carinho com que ele explica, né? E aí ele diz assim, na conclusão, na página 59, ele fala assim, a recordação do passado perturbaria as relações sociais e seria um obstáculo ao progresso. Quereis uma prova? Suponde que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. O que lhe acontece quando termina a pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, eles desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto, andar de cabeça erguida, em vez de curvá-la sob o peso da vergonha que não consegue olvidar. Então, em cada existência nós esquecemos, e o esquecimento é necessário para que nós nos perdoemos, não fiquemos lembrando dos nossos erros, e para que a sociedade ao qual nos inserimos, ou estamos inseridos, a nossa família, não nos julgue. Então, nós vemos a diferença, né? E como isso é importante de entender. Porque se não fosse isso, nós não teríamos condições de viver e evoluir. Então pensa assim, a nossa família, as pessoas com as quais a gente convive hoje em dia, já é difícil conviver com todo o esquecimento. Nós, a cada erro que cometemos, ou a cada engano, ou a cada equívoco, nós nos mortificamos, né? Nós não nos perdoamos. E ainda nós queremos evoluir. Imagina se nós lembrasse de todas as vidas e de todos os erros do passado. Então, nós temos a capacidade de modificar a nossa vida com as nossas atitudes. Com o auto-perdão, com fazendo o bem, esquecer o mal, esquecer as coisas que a gente fez errado, as coisas que a gente fez equivocadamente, mas trabalhar para mudar, não é simplesmente esquecer, deixar para lá e não faz mal. Não, trabalhar, fazer o bem, ajudar as pessoas, ter consciência de que nós podemos contribuir, que nós podemos auxiliar para um mundo melhor, né? Então, é bem legal essa declaração aqui, essa explicação do
do Kardec. E para finalizar esse assunto, eu achei assim muito legal que ele fala assim, lá no final desse diálogo, na página 62 aqui, ele fala assim, sobre a Sociedade Espírita de Paris. Ele pergunta assim, tendes uma sociedade que se ocupa com esses estudos, ser-me-ia possível fazer parte dela? Né? Ao que Kardec fala decididamente, por hora ainda não, porque se não há para alguém ser nela recebido necessidade de ser doutor em espiritismo, é preciso pelo menos que tenha sobre ele ideias mais firmes do que as vossas, né? Então, ele, se entrasse na sociedade espírita, ali naquele momento, na sociedade de estudos espíritas, ele seria uma pessoa que atrapalharia as investigações e os estudos que estavam sendo feitos. Então, assim, os estudos, o estudo do espiritismo é a coluna, é o pilar, é por onde tudo começa para o espiritismo no mundo, para nós espíritas compreendermos. Por isso, nós temos que sempre defender e nunca deixar de estudar, porque tudo o que se faz na doutrina espírita é estudar. Mas estudar para ficar doutor em espiritismo? Não. É estudar para modificar as nossas más tendências, é estudar para nos fortalecer, é estudar para estar sempre em contínuo crescimento, em contínuo exame de consciência e não cair nas artimanhas do ego, né? Não cair nas artimanhas da vaidade, né? Não cair nas artimanhas que levam a nós a cairmos e reprovarmos naquilo que nós nos comprometemos aqui vir fazer. Então, Kardec fala bem categoricamente, né? E daí ele fala assim ainda, como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe fizessem perder tempo com questões alimentares, nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançasse desordem no seu seio, com discussões intempestivas ou com o espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro para onde convergem ensinos de todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência, mas não é uma escola de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem consolidadas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podeis assistir como ouvinte uma ou duas sessões, desde que não faça reflexões capazes de melindrar a quem quer que seja. Do contrário, eu que vos vou apresentar incorreria na censura dos meus colegas e a porta da sociedade vos seria interditada para sempre. Ou seja, ele já bota bem claro, né? O senhor é cético, as perguntas foram pertinentes, ele teve a maior paciência em explicar, em ensinar, em falar, né? Ele foi bem didático, bem calmo ao explicar todas as questões. Ele discorreu sobre cada uma delas longamente, praticamente deu um curso para esse senhor, ao ponto de que no final da conversa ele já estava pedindo para fazer parte da Sociedade de Estudos Espíritas, o que Kardec já negou porque entendeu que a pessoa não estava madura.
Quando que, naturalmente, quando nós fazemos proselitismo de um assunto, quando a gente quer convencer alguém de alguma coisa, a gente já, venha e tal, né? E, na verdade, hoje a gente até faz isso no sentido assim, que hoje nós compreendemos que quanto mais pessoas tiverem conhecimento da doutrina espírita, quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, mais rápido nós vamos quebrar os preconceitos, os paradigmas, vamos esclarecer mais pessoas. Hoje a gente faz isso. Nessa época, e com pessoas com as quais Kardec estava lidando naquele momento, se ele fizesse muita questão, nós não teríamos chegado ao que chegamos hoje, não teríamos o conhecimento e não teríamos o efeito que teve sobre as nossas vidas e sobre a humanidade o advento do Espiritismo. Por quê? Naquele momento era tudo muito novo, né? E quanto mais pessoas estivessem envolvidas ali, menos conclusões se tiraria. Então, muitas dúvidas iam surgir, eles iam ficar debatendo e não iam chegar a lugar nenhum. E ele precisava acelerar o processo, porque ele também tinha informações da espiritualidade, que o tempo dele também não era muito longo, ele também tinha problemas de saúde, ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir e o tempo era curto, mas ele também lidava com essa questão, né, das pessoas que só queriam entrar para gerar dúvida, desacreditar o estudo do espiritismo, enfim. E lá na última pergunta, né, que esse senhor faz, ele diz assim: uma última questão, por favor. O espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe o exercício às sociedades e, por esse meio, impedir a sua propagação? Ao que Kardec diz assim: seria um modo de perder a partida um pouco mais depressa, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões, né? Então a gente vê assim que essa fala de Kardec é de uma sabedoria incrível, porque tudo aquilo que você não quer que as pessoas façam, tudo aquilo que você não quer que as pessoas se interessem, tudo aquilo que você não quer que as pessoas executem, combata a ideia. Combata a ideia e todo mundo vai se rebelar, né? Então nós temos que ter esse sentimento, né? Kardec tinha essa inteligência, essa visão, né? E ele entendia muito bem que fazer muita questão de pessoas de renome entrassem para o espiritismo com a intenção de promover o espiritismo só na parte de marketing, né? O senhor doutor fulano de tal está estudando espiritismo. O doutor ciclano de tal é espírita. Está fazendo parte da nosso estudo espírita. Isso não leva a nada, né? Porque o estudo espírita, ele é para pessoas, não para personalidades, né? Então ele foi bem inteligente nisso, né? E ele fala assim, aí, continuando ali, ele fala assim: se o espiritismo é uma quimera, cairá por si mesmo, sem que ninguém precise dar-se ao trabalho de derrubá-lo. Se o perseguem é porque o temem, e só uma coisa séria pode causar temor. Se ao contrário é uma realidade, então está na natureza. Como eu já disse, e ninguém pode revogar uma lei natural com uma simples assinatura, porque basta que derrube uma casa espírita e muitas outras viriam, né? Então ali era um momento de estudo e assim ele estava investigando um fenômeno, também havia o respeito pelo conhecimento, pelo estudo, né? Até
já falamos nisso, né? Por isso, a doutrina espírita no seu início, né? Nessa fase de investigação e de ampliação da informação, não estava sendo vista como religião. Por quê? Porque a religião faria com que ela fosse rapidamente combatida e não se disseminava. Hoje entendemos que a religiosidade do Espiritismo está no que ela nos causa, no que ela nos favorece, né? No que ela nos ensina, que nós somos dínamos e que nós temos que pôr o nosso dínamo a favor da humanidade, fazendo o que nós estamos fazendo, mantendo a serenidade, a calma, cumprindo com as nossas obrigações, nesse momento, as obrigações que as autoridades sanitárias nos pedem, né? As autoridades sanitárias e as autoridades sérias da área da ciência, cumprindo com tudo isso de forma a fazer com que possamos estar com a consciência tranquila, serenos. O conhecimento do Espiritismo nos tira completamente o medo, o pavor, o pânico, as situações de terrorismo, né? A cabeça nos estudos, nas coisas que nos favorecem o conhecimento, o engrandecimento, só nos fazem bem e tem nos feito muito bem. Eu, por mim, não me importaria se essa quarentena durasse mais tempo. Eu sei que não pode durar em função da economia e outras pessoas que estão precisando, que precisam trabalhar, que precisam receber seus salários, precisam sustentar suas famílias. Mas eu preciso concordar que a desaceleração foi um fator positivo. E eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, e até com mais qualidade. Me dedicando mais ao estudo, aprendi a fazer crochê, que era algo que eu só sabia fazer correntinha, já fiz alguns bichinhos aí, tô me capacitando para fazer uns bichinhos para doar no centro espírita, os enxovais. Vou voltar a fazer parte do berçário, vou colaborar com bichinhos de amigurumi para os enxovais dos bebês, viu, dona Yara, dona Helena? Prestem atenção, hein? Depois pode me cobrar. E adorei a experiência. Eu tô sempre inventando alguma coisa aqui, até para ver se eu enterro a mãe, que a mãe poderia fazer um monte de coisa, mas ela não quer mais fazer nada, está numa fase bem complicada de não querer fazer as coisas, de não se interessar por nada de trabalhos manuais. Então eu estou fazendo algumas coisas com mais qualidade que antes. E é isso aí, a nossa mente não para, a nossa mente é um dínamo, ela tem que estar ativa para que nós não não estagnemos na nossa evolução. Tá bom, gente? Então era por isso, por hoje é isso aí, foi só um bate-papo, sexta-feira que vem a gente conversa de novo, vamos falar mais um pouquinho, tá? Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta e qualquer coisa que precisarem, só dá um alô, tá? Então vamos agradecer a Jesus, ao nosso mestre amigo, por esse momento que tivemos de compartilhamento e que possamos aprender um pouco mais, evoluir, sermos pacientes uns com os outros, para que saiamos dessa fase de cabeça erguida. Muito obrigada. Boa noite a todos, que Jesus esteja ao lado de vocês, hoje e sempre. Beijos.